Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 30 de abril de 2023, quarto domingo de Páscoa. Um momento em que a igreja celebra o bom pastor, Jesus, aquele que cuida de nós, cor litúrgica branco. O salmo responsorial de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Para as águas repousantes, me encaminha. Glorificamos a Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, nos conduzir para a vida eterna. Amém. Santo do dia, São Pio V, Papa devoto de Nossa Senhora, a rainha das batalhas. E foram muitas batalhas que São Pio V teve, né? 1572, portanto a igreja estava sendo dividida, atacada. O movimento protestantismo estava muito forte naquela época na Europa, os reis e todas as nações se fechando à Igreja de Cristo. Mas o Papa foi firme na sua posição e queremos louvar a Deus pela sua vida. Ao nosso Papa pedimos a fortaleza contra as heresias, a força contra o demônio e a tentação de uma santa devoção a Maria que foge da realidade. Mas pedimos uma devoção a Maria, a Senhora Rainha das Batalhas, com toda serenidade, com toda firmeza em Cristo Jesus. Com ele pedimos por nossos governantes que sejam fiéis a Deus e comprometidos com o povo, comprometidos com a realidade e com a verdade. Amém. São Pio V, rogai por nós. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 14 a 41. No dia de Pentecostes, ou seja, naquele dia em que a igreja reunida, os apóstolos com Maria, e obedecendo à vontade de Deus, permanecer em Jerusalém, e lá o Espírito Santo o cercou como língua de fogo, e cada um começou a louvar e bendizer ao Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre a igreja, como está até os dias de hoje. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Essa palavra de Pedro caiu como uma espada profunda no coração de todos que estavam presentes. Nós crucificamos o Cristo, o Senhor, o Messias. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer para nos arrependermos, para aceitarmos essa graça do Senhor? Pedro respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Naquele tempo de Jesus, já tinha toda uma linha de corrupção, mesmo que religiosa. Aqueles que guardavam o templo, que tinham autoridade concedida para guardar o templo, guardar a fé, estavam corrompidas com interesses próprios. Guardai, salvai-vos dessa gente corrompida, aceitando verdadeiramente a fé que Jesus Cristo é o Senhor. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele mesmo dia. Foi mais ou menos 3.000 pessoas que se reuniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que esta palavra possa alcançar o nosso coração, a nossa mente, para que
o nosso espírito, então, seja submetido ao Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, com vosso Espírito sobre nós. Derrama sobre nós entendimento, a graça, ciência, sabedoria, para que possamos acolher a vossa presença e a vossa palavra na nossa vida. E guardai-nos, Senhor, dessa gente corrompida na fé. Amém. Segunda leitura é na primeira carta de Pedro, de São Pedro. Agora quem fala é o primeiro Papa da Igreja, aquele que foi instituído pelo próprio Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para aqueles que ainda têm dificuldade de compreender isso, novamente Jesus fala sobre Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo, Pedro responde a Jesus. Apacentai e conduzi a minha igreja. Pedro, tu me amas pela segunda vez? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, conduza a minha igreja. Apacentai, seja o condutor da minha igreja. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacentai a minha igreja, conduzi a minha igreja. Caríssimos, é o que fala na primeira carta de São Pedro à sua igreja. A igreja que Jesus pediu que ele fosse o pastor, apacentar, ele que fosse o primeiro Papa. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradável diante de Deus. Então, se você é uma pessoa que pensa no bem, que quer fazer o bem, mesmo que te traga isso consequências terríveis, eu não vou enganar ninguém para crescer na vida, eu não vou trapacear, eu não vou furtar, eu não vou mentir, eu não vou fazer nenhum tipo de falcatrua para me dar bem na sociedade, para ter dinheiro, o que quer que seja, mas isso te causa sofrimento. É isso que Pedro está falando. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por teres feito bem, isto vos torna agradável diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira alguma, foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava ninguém. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então, a esperança de Jesus, tudo estava na mão de Deus. Embora ele sendo Deus, ele, quando se encarna, ele vive a dimensão humana. Então ele é perseguido, não se prevalecendo da condição divina, ele coloca na mão do Pai todas as injúrias sofridas, todas as injustiças, nos dando o sinal a seguir. As nossas intenções, as nossas metas, o nosso objetivo de vida não está neste mundo, não está. Tudo é ilusão neste mundo. Aquele que é batizado em nome de Jesus Cristo, ele já morre para este mundo. Vamos viver a nossa vida natural, vamos viver os nossos 80, 60, 100 anos que Deus nos permitiu viver neste mundo para testemunhar a graça que vem em nome de Jesus, para que mais e mais corações sejam convertidos ao Senhor. A verdadeira vida está depois de nossa morte. Quando nós morremos, aí sim, começa a nossa vida eterna diante de Deus, para sermos acolhidos no Senhor. Jesus é a porta. Jesus é aquele que abriu o caminho de volta para o Pai. Continuando então, o que nos fala a segunda leitura, que o nosso Papa está falando, sobre a cruz carregou nossos pecados. Ele fala de Jesus em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Tudo aquilo que eu já refleti acima. É Jesus que morre por cada um de nós. A cruz que Jesus levou é a nossa culpa, é o nosso pecado. Mas sobre o nosso pecado ele foi crucificado. E a sua ressurreição nos tira da condenação eterna do pecado. Então, para que vivamos a justiça de Cristo, nós temos que viver o nosso batismo. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como as ovelhas desgarradas. Mas agora, depois da ressurreição do Senhor, depois do sacrifício do Senhor, agora voltastes ao pastor e guarda de suas vidas. Amém.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 10, de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sob outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esse versículo da Bíblia, ele fala de um redil, de um local onde vários pastores colocam as suas ovelhas. Então vamos supor que tenha 1000 ovelhas, cada um colocou 300, 200, são várias. Mas quando o pastor chega e abre a porta, ele chama as ovelhas que lhe pertencem e elas escutam sua voz. As outras, vamos supor, 700 ficam lá. Só saem aquelas 300 que ouviram a voz do pastor. As demais ficam. Você quer ser uma ovelha deste mundo? Você tem uma opção: ou ouve a voz de Jesus Cristo, do Senhor, do Deus, ou vai ouvir a voz de um governante, de um senador, de um deputado, que vai legislar sobre moral, que vai legislar sobre sua vida, sobre sua liberdade, que vai querer transformar você como um elemento sem alma. Ou você escuta a voz de Deus, ou você escuta a voz do verdadeiro pastor. As demais ficaram no redil, só saíram aquelas que ouviram a voz do pastor. Jesus morreu para todos nós. Jesus morreu por toda a humanidade. Mas muitos não ouvem e não querem ouvir a voz do pastor. Vão querer ficar na falsa sensação do redil. Vão querer ficar na falsa sensação de liberdade, de prazer. Vão querer viver uma vida de fantasias. Mas depois verão as consequências. Porque todos nós vamos morrer. Todos nós passaremos pelo julgamento da morte. Todos nós. Muitos vão se perder eternamente. Agora, uma grande quantidade que ouve o pastor, que passa pela porta e que entende que Jesus é o Senhor, encontrarão a vida eterna em Deus. É isso que fala e nos alerta Pedro nesse dia de hoje. Mas não se enganem, um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a sua voz. Então também muitos pastores querem atrair para o rebanho, para o falso rebanho, aquelas ovelhas. Mas quem está convertido em Jesus Cristo ouve a voz do seu pastor. Cuidado com os assaltantes, cuidado com aqueles que entram que não é a porta oficial, que tentam entrar pela janela, que entram entrar furtivamente, com palavras até falando de Jesus, mas não é a voz de Deus. Cuidado, ele fala: em verdade vos digo, quem entra no redil das ovelhas, que não entra pela porta, mas sobre outro lugar, é ladrão e assaltante. O que é entrar pela porta? É reconhecer verdadeiramente a vontade de Deus e servir ao Senhor por sua igreja, obedecendo a sua igreja, alinhado à igreja dos apóstolos, ao que o Senhor pregou, ao que o Senhor conduziu pelos apóstolos, esse mundo apostólico que vai seguindo de geração em geração até os dias de hoje. Cuidado, muitas pessoas falam de Jesus, mas onde que está a linha apostólica? Onde que está a tradição apostólica? Onde que está o segmento do munus da verdade, da autoridade do nome de Jesus? E Pedro continua no seu versículo 6. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram, porque muitos que se apresentaram antes de Jesus como Messias, como Salvador, né? Muitos. Mas não houve nenhuma mudança. Ninguém parou a contagem do tempo, né? E começou a contar novamente do ano 1 depois de Jesus Cristo, né? Então, só Jesus que teve essa graça de ser reconhecido como Filho de Deus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem aceita o meu nome será salvo. Quem aceitar que eu sou o Filho de Deus, o Messias, o prometido, Deus que se tornou homem e que morreu por vós, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então a porta é Jesus. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E a vida em abundância há de ser sentida e vivida agora. Enquanto estamos aguardando a nossa morte, vivemos em abundância no Espírito Santo, na certeza de que nada neste mundo nos tira a paz de sermos filhos de Deus. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque temos Cristo como nosso pastor. Louvamos e bendizemos a Deus, porque pela vida de São Pio V, que soube ser servo de Deus no tempo difícil, ajudai-nos, Senhor, da mesma forma a mantermos firme, porque os tempos são difíceis. As seduções desse mundo são grandes, mas o Senhor é o nosso pastor, é aquele que nos conduz para as águas reposantes e nos encaminha com segurança à vida eterna. Por isso, louvamos a Deus pela igreja na pessoa de Pedro. Louvamos a Deus, Senhor, por tudo que nos trouxe até aqui. E queremos, em nome de Jesus, como no Evangelho de hoje, ouvir a sua voz para aceitarmos definitivamente a salvação nossa e de todos aqueles que tu nos confiastes. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, um profeta, um arauto do Senhor. Multiplique essa pregação nas suas redes sociais para que essa palavra alcance um coração que precisa ouvir do amor de Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.